Bom, o meu grupo é eu, Mariana, Ana, Daniele, Matheus, Eduardo e Andrei. Vamos falar sobre as linhas de transmissão de energia elétrica. As linhas de transmissão são um circuito elétrico que interliga diferentes tipos de subestações, elevadoras, abaixadoras e de transmissão, com o objetivo de transporte de energia elétrica. Para se caracterizar este transporte de energia elétrica, é preciso que a linha tenha uma tensão superior a 138 kV. As linhas de transmissão têm a função de transportar essas altas tensões do produtor, usina, até o consumidor, entre grandes distâncias, geralmente, com o benefício de não perder a energia durante todo este longo percurso. Eu vou falar sobre as linhas de energia elétrica no Brasil. O SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, ele é responsável pela infraestrutura de instalação das linhas no Brasil. O SIM possui 4 subsistemas: o Sul, Sudoeste, Norte e grande parte do Nordeste. Só 1,7% da produção de eletricidade não vem do SIM. E aí essa parte é lá na Amazônia, que é onde tem a grande dificuldade para chegar às linhas de energia elétrica lá. O sistema hidrotermoelétrico, que tem predominância em hidrelétrica. Então, essa é a parte do Andrei, que ele vai falar um pouco, mas a energia dessas linhas do Brasil, a grande parte da energia vem das hidroelétricas. Assim, o SIM foi criado em 1998 e em 2009 o Brasil possuía 89,2 mil quilômetros de linha. Hoje em dia já cresceu muito mais, só que eles não fizeram ainda um mapeamento para ver quanto de linha a gente tem. E o Brasil é operado por 64 concessionárias. Aí do lado eu coloquei um mapa mostrando um pouco sobre as linhas no solo do Brasil. Como a Daniele disse, eu vou falar de onde veio a energia no Brasil. A energia do Brasil vem 75,7% de fontes renováveis, entre elas a hidroelétrica, que compõe a maior parte, com 61,3%, a eólica, com 5,9%, e partes da termoelétrica são as partes renováveis da termoelétrica. Também temos a 0,02% de energia solar, mas é tão pouco que nem vale mencionar. Também temos 1,4% que vem de energia nuclear, que é feito majoritariamente nas usinas de Angra dos Reis, e isso faz com que o Brasil seja o país em 23º lugar do mundo com potência nuclear instalada. E construindo Angra 3, que é a terceira usina, ela vai gerar mais 1.350 megawatts. Nós também temos que importar energia por causa de partes que ainda não chegam energia, como na floresta amazônica, que nós importamos energia da Venezuela. E se você olhar esse mapa aqui com as bolinhas coloridas, você vai perceber que grande parte da nossa energia é hidrelétrica e ela se concentra basicamente na parte sudeste, no interior do estado de São Paulo, e também nós temos várias usinas termoelétricas por aí. E a usina nuclear ela só se concentra no Angra 1 e Angra 2. Para entender como funcionam as linhas de transmissão de energia elétrica, é preciso entender o cálculo da perda de energia elétrica através da potência dissipada pelos fios. Isso é importante porque, calculando a perda de energia elétrica, é possível otimizar a distribuição de energia elétrica e perder menos energia elétrica por meio de fios de longa distância. Esse cálculo pode ser feito por meio da fórmula P é igual a R vezes I ao quadrado. P é perda de energia elétrica, R é resistência elétrica ao fio e I a corrente elétrica. Por meio dessa fórmula, a gente pode perceber que quanto maior a corrente elétrica, mais perda de energia elétrica existe. Então, o ideal para esses cálculos é tensões maiores e correntes menores. As linhas elas conseguem operar com uma voltagem de até 750 kV. E aí, para isso, é preciso de tensões maiores e correntes menores. Os fios mais grossos, de acordo com a resistência elétrica do fio, se o fio é mais grosso, isso também diminui a perda elétrica. Então, o ideal são fios mais grossos. A gente chama isso de corrente alternada, onde se usam grupos de transformadores que elevam a tensão pelas linhas e reduzem a corrente elétrica, assim também reduzindo a perda de energia elétrica.
Bom, esse conceito foi introduzido pela primeira vez por St. Clair e ele define que a capacidade de carregamento de uma linha de transmissão é expressa por uma porcentagem da potência natural da própria linha. Só que nisso a gente tem que levar em consideração os limites térmicos, de queda e de tensão e de estabilidade também. Esse conceito utiliza considerações práticas e experiências agregadas, levando à confecção de curvas, que também são conhecidas como curvas de St. Clair, de capacidade de transferência de potência, as quais se constituíram em uma ferramenta prática para uma rápida estimação do carregamento máximo de uma dada linha com certa tensão de operação e comprimento. Essas linhas elas ficaram conhecidas como curvas de St. Clair e foram de enorme validade. E desde a sua criação, lá em 1953, os engenheiros provavelmente cobrindo o nível de tensão de 330 kV e comprimento de linha de aproximadamente 645 km, a partir daí, óbvio, né, foram extrapoladas curvas para os em linhas mais longas. Assim, aumentando a capacidade de transmissão de uma linha operada sobre os determinados critérios, como a gente já falou, que são o limite térmico, a queda de tensão e a estabilidade em regime permanente. Bom, e agora para finalizar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre os problemas que podem acontecer nas linhas, até porque são milhares de quilômetros de linhas, então é claro que às vezes acaba acontecendo alguma falha, algum problema. Então, existem vários fatores que podem levar à sobrecarga do sistema e eu vou falar um pouco sobre isso, o que pode acontecer. As pessoas, elas tendem a sobrecarregar o sistema em dias muito quentes, quando tem ondas de muito calor, porque além de já usarem a energia que elas usam normalmente no dia a dia, elas acabam usando mais também o ar-condicionado. E não é só um pouco, é muito ar-condicionado o dia inteiro. Então, quando acaba acontecendo ondas de muito calor, elas acabam sobrecarregando o sistema por conta disso, por nunca estar desligando nada por conta desse calor, desse quente. Outra coisa que também acontece é quando não chove e acaba acontecendo a falta de chuva, que leva a falta de água. E aí fica sem água nas hidrelétricas, que é a maior fonte de energia. Então, faltando água nas hidrelétricas, também acaba acontecendo falhas e problemas nas linhas. E como eu já falei também, como são muitos quilômetros de linhas, pode acabar acontecendo problemas de transmissão. É super normal, não está funcionando perfeitamente o tempo inteiro. Também pode acontecer como são muitas, pode acabar acontecendo de cair um raio em algum lugar e acontecer blackouts.